Um oferecimento Vilarejo, o menor preço garantido ou seu dinheiro de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Ecológica, gestão de resíduos. Olá, você que nos acompanha aqui no programa Economia e Negócios. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante para a economia brasileira e para a economia mundial. Vamos falar das startups. E conosco, Rodrigo Fernandes, que é especialista financeiro de negócios digitais, formado em ciências de computação pelo FMG e cofundador de várias startups no Brasil e também em outros países. De volta ao país, depois de 5 anos no Canadá, vai estar aqui conosco falando sobre esse tema que fascina a todos. Prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa, Rodrigo. O prazer é todo meu, Fernando. Muito obrigado pelo convite. Bem, nós vamos já fazer uma pergunta clássica e básica para o nosso telespectador, de qual a definição que você tem hoje de uma startup. Então, olha, Fernando, a principal definição que é utilizada pelo mercado de startup é um negócio que ele ainda está se testando, tá? Ele está experimentando. Startup é uma experiência. Tá? O dia que ele deixa de ser uma experiência, ele passa a ser uma empresa mesmo, né? Como qualquer outra. Mas, além de ser um negócio que ainda está nessa fase de experimentação, de criar algo novo, num modelo diferente, tem uma característica também que é fundamental para a gente ver um negócio como startup, é a capacidade de escalar, sabe? É a capacidade de, hoje você ter 10, 20, 50 clientes, e daqui a alguns anos você ter 20 mil, 50 mil, 100 mil clientes. A escalabilidade é uma característica muito interessante, porque quando a gente fala em escalabilidade, o que a gente quer dizer? Tá? Muita gente confunde escalar com crescer, mas na verdade são conceitos um pouquinho diferentes, tá? Você pega uma rede de supermercados, por exemplo, ela cresce, né? Você tem redes que começaram numa cidade, dali a pouco foram para outras e foram crescendo, né? Pela competência, pela eficiência da gestão, pelo modelo de negócios e por aí vai. Mas quando no mundo das startups a gente fala em escalar, a gente fala num negócio que a curva de crescimento, de custo, né, de despesa, ele anda bem lentamente e a curva de receita cresce de uma forma muito rápida. Então imagina só, né? Hoje em dia a gente tem vários sistemas, né, que a gente chama de SaaS, que você pode pagar lá 100, 200, 300 reais por mês e, né, utilizar aquele sistema. Na verdade, tem um exemplo melhor. Tem o Netflix, né? Você vai lá, paga 30, 40 reais por mês e usa Netflix. Quando você faz uma assinatura nova, você está colocando mais aquele valor, né, no caixa da Netflix, numa receita adicional, né? Agora, se a gente for pensar o seguinte, qual que é o custo adicional que está sendo gerado para a Netflix com o novo assinante? Ele é muito próximo de zero. É muito próximo de zero. É claro que a empresa como um todo, né, tem um custo enorme para fazer o que ela faz, os seus filmes, né, ter os seus servidores, mas o custo adicional para um novo cliente tende a zero. Então, quando a gente tem esse descolamento, né, entre uma receita que continua chegando e um custo que ele anda de uma forma quase muito próxima de zero, a gente tem um tipo de negócio que pode ser chamado de startup. Perfeito. E quando você inicia, entre os jovens principalmente, me parece que o nome startup é uma coisa mágica. Todo jovem começa a pensar e sonhar em criar uma ideia, em ter um sonho e materializá-lo através de uma startup. Existe no Brasil já um encaminhamento, uma escola, um local, um apoio para que esses jovens entendam o processo de sonho à construção? Olha, existem sim. Existem aceleradoras, né? Existem cursos em universidade que acompanham o projeto desde o momento que a gente chama de ideação até o momento que realmente ele começa a ganhar um pouco mais vida própria, né? Esses processos, eles são baseados principalmente na orientação de mentores e treinamentos, né, para que aquela startup entenda, né, como que funciona esse mundo, se organizar financeiramente, se organizar em termos de vendas. Então, sim, existem alguns lugares bons, né, interessantes no Brasil, que isso
acontece. Alguns estão em universidades, outros estão em fundações, estão no setor privado. Agora, o que é sempre importante a gente pensar que é o seguinte: criar uma startup é uma empreitada de extremo risco, tá? Então, você tem uma série de coisas que podem ser feitas para reduzir um pouco esse risco, né? Mitigar esse risco. Participar de um bom processo de aceleração com pessoas do mercado que já passaram por isso, que têm experiência, vai reduzir o seu risco. Isso é muito bom, isso é muito importante. Tá? Isso é um caminho que é altamente recomendado para a maior parte das startups que estão começando. No entanto, a gente realmente está reduzindo um risco que é muito alto, mas ele continua sendo muito alto, tá? Então, é importante, né, as pessoas saberem que quando elas vão participar de uma startup, né, seja como for, seja um processo de aceleração, seja uma universidade, seja sozinho, seja como sócio, ele está realmente entrando num projeto de altíssimo risco, que, quando dá certo, né, ele traz um retorno equivalente ao risco, né? O retorno, muitas vezes, é em milhares ou milhões de vezes do capital investido. Mas que muitas vezes também significa perder todo o seu capital investido. Então, né, é importante, né, a gente procurar essas formas de reduzir o risco, mas sempre saber que você escolheu um jogo de altíssimo risco. O acompanhamento dessas métricas não é, em geral, no Brasil, não só nas startups, mas também nos pequenos negócios, o conhecimento métrico do negócio não é muito da praia de quem está começando alguma coisa, diferentemente de países como a Itália, que tem uma escola de formação de empreendimento em curso, onde você, para abrir uma empresa pequena, tem que passar por um conselho, né? As associações comerciais italianas, elas identificam ali se há mercado para aquele tipo de ideia, se a pessoa conhece a ideia, né? E aqui no Brasil nós não temos muito esse apoio das instituições de classe, né? Como associações comerciais, por exemplo, em suas cidades, né? Como se visualizar a métrica, a contabilidade de uma startup em início de atividade? Fernando, essa é uma boa pergunta, pelo seguinte, quando a gente está falando de um negócio tradicional, né, no bom sentido, o tipo de negócio que gira a maior parte da nossa economia, a gente tem um tipo de alinhamento muito claro entre receita e despesa, por exemplo, sabe? Imagina, um comércio de bairro. Se você for olhar, vou olhar aqui o mês de dezembro de 2021 desse negócio. Você vai ter uma receita, você vai ter uma despesa e você vai ter a diferença que é seu lucro, né? Se, né, você teve um bom lucro, aquilo é um bom negócio. Se você não teve, aquilo não é um bom negócio. É claro que eu estou fazendo aí uma simplificação um pouco grosseira, mas para fins didáticos, que é claro que a gente também pode analisar estoque, retorno sobre capital, tem algumas sutilezas entre diferença entre custo e despesa, crescimento e por aí vai. Mas assim, você resolve 80% dos seus problemas tendo um bom registro de receita e despesa ou de entrada e saída de caixa. E né, não tem erro, é tão simples quanto isso. Enfim, né, alguns detalhes à parte. Por quê? Por que nesse caso as coisas funcionam dessa forma mais simples? Porque você tem um certo casamento temporal entre receita e despesa. Tá? Eu vou explicar isso melhor. Num dado mês, você teve uma despesa que se refere àquele mês. E você teve uma receita também que entrou naquele mês. E o engraçado, Fernando, é que nas startups isso não acontece assim. Numa startup, o que acontece é o seguinte, a gente muitas vezes investe muito no que a gente chama de aquisição de clientes, né? A gente gasta em marketing, em vendas, né? em tudo ligado, né? À questão do cliente, para trazer um cliente para dentro de casa. E a gente teve aquela despesa que vai entrar lá no nosso DRE, vai entrar no nosso fluxo de caixa, vai estar lá. O lado ruim da história vai aparecer. Só que, assim como, né, a gente comentou no caso de uma empresa como a Netflix, a receita equivalente a essa despesa não vai acontecer ao mesmo tempo. Ela vai acontecer quando? Ao longo do tempo. Né? Vamos supor que, né, claro, fazendo um cálculo proporcional,
a Netflix faz um investimento, ela precisa fazer um investimento ali de R$100 para trazer cada novo cliente para dentro de casa. Né? Gastou em marketing, aí ela faz uma proporção e fala, não, para cada novo cliente eu preciso gastar R$100 a mais em marketing. Só que o retorno disso não vem no momento do investimento. Ele vem ao longo do tempo. E aonde que está o futuro nas principais peças financeiras e contábeis de uma empresa? Ele está no balanço? Não, não está. O balanço tem ali o que você tem, o ativo, o passivo, né, que em grosso modo é o que você tem e o que você deve no presente. Você tem o seu fluxo de caixa, né, que é o dinheiro que entra e que sai do seu caixa, também, né, presente, passado. E você tem sua DRE, que é a sua receita e despesa também, que se refere ao passado. Então, você está tendo uma despesa que aparece nos seus livros e você está tendo uma receita que, pelo menos em grande parte, não aparece nos seus livros. Né? Onde aparece o lucro que a gente vai gerar para a Netflix durante os próximos anos? Em lugar nenhum. Só que, na verdade, esse número é importantíssimo. Tá? Quando uma empresa como essa, ela traz um cliente para dentro de casa, é como se ela estivesse fazendo um investimento. Sabe, imagina assim, né, para a gente ilustrar, como se fosse aquela pessoa que compra um imóvel de aluguel. Sai um dinheiro do bolso para comprar aquele imóvel de aluguel, aquela sala comercial, o que for. Cuidar dele é importante, né? Exatamente. Por que tem que cuidar? Porque se a gente não tiver uma retenção desse cliente ao longo do tempo, no futuro, esse investimento vai ser ruim. Imagina, se a Netflix, né, por exemplo, eu estou sempre falando porque acho que é um exemplo que todo mundo conhece bem. Ela faz todo um investimento para trazer clientes, mas depois ela não cuida desse cliente, o investimento dela vai ser ruim. Agora, se esse cliente fica lá por 2, 3, 5, 10 anos, ele é um investimento sensacional para a empresa. Então, esse é um dos primeiros motivos pelo qual a análise é muito diferente, sabe? A gente tem que fazer uma análise em que a gente precisa ver um pouquinho do futuro. Sabe? O ponto de equilíbrio da startup é diferente do ponto de equilíbrio de uma empresa convencional. Mais ou menos isso? Exatamente, porque se, por exemplo, fazendo as melhores projeções, a gente projetar, né? Mas não é com otimismo, não é com oba-oba, não é bolha, não é festa, mas se a gente projetar de forma séria que a cada R$100 que eu gasto, por exemplo, para trazer um cliente, né, para a minha base, esse cliente ao longo do tempo vai trazer R$1.000 para mim, eu estou multiplicando meu capital por 10. Perfeito. Ou seja, eu estou fazendo um excelente investimento de forma muito racional, não é festa, não é oba-oba, é um cálculo que pode ser muito preciso, só que, mais uma vez, a despesa que eu tive no marketing, na comunicação para trazer esse cliente, ele aparece. O marketing vai ter que estar lá brigando, justificando esse investimento. Mas o retorno que esse cliente vai trazer, por análises convencionais, ele não aparece. Então, a gente acaba ficando muito, mal assessorado, mal equipado, se a gente usar só as ferramentas tradicionais. E ainda entra outro problema, Fernando, que é o seguinte: vamos pensar aqui uma empresa, por exemplo, de logística, né? Uma transportadora. O que para uma transportadora é fazer um investimento, né, na vida normal dela? Olha, o principal deles é comprar um novo caminhão, correto? Fez um investimento, olha, tinha aqui 1 milhão em caixa, comprei aqui mais um caminhão, para aumentar a frota, para a gente crescer, para a gente faturar mais. Sensacional. Agora, em termos financeiros, o que vai acontecer ali naquela empresa é um processo muito simples. A gente vai ter uma saída ali de 1 milhão do caixa, da aplicação financeira, né, de alguma coisa equivalente a isso. E em contrapartida, a gente vai ter 1 milhão agora lá no ativo da empresa, que a gente vai anotar lá no ativo, assim, um caminhão, né? Caminhão, papapá, ano tal, papapá. Ou seja, na hora que você olha para o balanço da empresa, nada mudou, né? Você tinha um dinheiro que era caixa, você tinha um valor que estava no caixa, agora ele está imobilizado num caminhão. Ele fez um investimento. Maravilha. Agora, no mundo da tecnologia, a gente tem um probleminha financeiro, contábil também, que é a questão de como lidar com o intangível, tá? Porque é o seguinte, quando a gente faz isso, né, lá na transportadora, a gente vai ter o caminhão lá no ativo, maravilha, o balanço vai continuar bonito, né? A gente não perdeu um valor.
Agora, numa empresa de tecnologia, se eu contrato uma equipe para desenvolver um software para mim e gasto esse mesmo milhão no desenvolvimento do software, para onde que isso vai? Isso vira uma despesa. Isso vira uma despesa, ele some. Eu não posso lançar isso lá no meu ativo como desenvolvimento de software, 1 milhão que eu gastei aqui. E veja bem, o meu ponto aqui, né, não é questionar as normas contábeis, sabe? Eu acho que há motivos para isso, né? Obviamente, existe uma concretude muito maior no caminhão do que naquele software que, de repente, nem vai ser um gerador de caixa no futuro. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o fato que grande parte das vezes, ele é um ativo. Né? Um ativo no sentido mais amplo, não no sentido contábil, um ativo no sentido de, olha, se a partir de amanhã vai ter cliente me pagando todo mês com uma mensalidade por esse software, nesse sentido, ele é um ativo. E aí o que acontece? Quando a gente vê uma empresa de logística, lá, por exemplo, fazendo um investimento, o resultado final, né, o lucro ou prejuízo dessa empresa não é alterado. Agora, quando a gente vê uma empresa de tecnologia fazendo um investimento, o lucro dela cai. Então, a gente tem 2 fatores aí que falseiam um pouco os números da empresa de tecnologia, sabe? O primeiro deles, né, revisando aqui o raciocínio, a despesa está no presente, mas o lucro está no futuro. O presente entra no DRE, o futuro não entra. Então, você fala, poxa, né, você gerou uma despesa sem a contrapartida da receita. Ponto número 2, na hora que você vai investir, aquele investimento é despesa, não é ativo. Então, você tem mais alguma outra coisa para deprimir o seu DRE e para jogar o seu resultado lá para baixo. E aí o que acontece? Com isso, muitas vezes a imprensa analisa, né, de forma grosseira, de forma superficial, os números de uma empresa de tecnologia e já vai logo dando veredito de que, por ela ter um lucro baixo ou mesmo negativo, ela é um negócio ruim. A questão é a seguinte, talvez seja mesmo, sabe? Não há garantia nenhuma de que, por ter esses fatores que a gente acabou de falar, do intangível, da receita que é diferida para o futuro, e que não é um negócio bom, claro que não. Né? Existem muitos negócios na área de tecnologia que são ruins, como em qualquer mercado. Porém, não dá para chegar a essa conclusão só olhando para a última linha lá do lucro ou da geração de caixa. Fala, poxa, essa empresa queima caixa ano após ano. Olha, por incrível que pareça, Fernando, se a gente tiver numa situação como essa que a gente comentou agora há pouco, de a cada cliente que eu gasto R$100 para trazer para a minha base, ele vai gerar R$1.000 para mim ao longo do tempo, ou seja, está multiplicando o meu capital por 10, o mais racional a fazer é ter prejuízo. Olha que loucura. Na verdade, a gente tem que pensar no ROI. Pô, eu tenho uma maquininha, eu tenho um mecanismo aqui de multiplicar meu capital por 10. Então, o que eu devo fazer? Poxa, obviamente, você deve injetar o máximo de capital que você puder enquanto essa máquina estiver realmente funcionando, né, da forma que se imagina. Né? Enfim, ela pode ter um limite, ela pode chegar num ponto que esse retorno já não é tão bom. E aí, o que a empresa de tecnologia faz? Hoje em dia, tanto no Brasil quanto no exterior, ela capta capital no mercado. Seja como dívida, que é um pouco menos comum, ou como investimento. Ela fala, poxa, eu tenho aqui na minha mesa uma maquininha que transforma R$100 em 1.000, eu multiplico por 10. Pô, eu vou lá fora buscar mais capital para colocar nessa maquininha minha aqui, poxa, ela multiplica por 10. Só que isso não dá para ver numa análise muito, muito rápida de um negócio, sabe? Isso demanda um tipo de análise que é um pouco mais sutil, para realmente falar, olha, essa empresa, né, ela está dando prejuízo porque ela é ruim mesmo, que obviamente pode ser um caso, ou porque ela está investindo no futuro dela e está cada vez mais jogando para frente esse resultado. Enfim, não há de se negar também, né, não podemos negar, que aquela empresa também que fica sempre diferindo o lucro dela, jogando para o futuro, por mais que ela esteja fazendo isso de uma forma racional, não podemos negar também que ela está tomando uma atitude que é um pouco mais arriscada. Né? É fato isso. Né? Aquele empreendedor que chega lá no final do mês, no final do ano, vai lá na empresa dele e consegue sacar um bom valor daquele negócio, aquilo ali, né, virou patrimônio pessoal, virou dinheiro mesmo que pode ser utilizado.
Aquele que está sempre diferindo aquilo, jogando aquilo para o futuro, ele pode estar tomando uma decisão muito correta, mas é fato também que ele está tomando uma decisão um pouco mais arriscada, né? Vai que aquele resultado que foi adiado, de repente no meio do caminho acontece alguma coisa, né, com o mercado ou com a empresa e aquele resultado acaba não vindo nunca. Então, esse é um fator também que tem que ser pesado aí quando a gente vai olhar para esse tipo de negócio. Rodrigo, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, porque esse assunto é muito palpitante. Você fez uma descrição aí muito plena, muito clara, né, do que é realmente uma startup, das suas possibilidades, das suas dificuldades e também da sua inserção de mercado. Mas nós vamos fazer um intervalo rapidinho e vamos voltar aqui, continuando com esse assunto que eu tenho certeza que está aí agradando em cheio aqueles empreendedores, aqueles que querem empreender no mercado de startups no Brasil. A Italínia tem tudo para o seu projeto de vida feliz. Tem condições especiais, tem acompanhamento online do seu pedido e tem tudo isso bem pertinho de você. Italínia, a maior rede de lojas de móveis planejados do Brasil. Estamos de volta com o programa Economia e Negócios e hoje nós estamos conversando com um especialista em startups. Posso chamá-lo de professor, né? Porque você, além de todo o conhecimento que tem nisso, ficou 5 anos ali no Vale do Silício, ali do lado dos Estados Unidos, né? Num país maravilhoso, né? Que tem também tido um crescimento enorme, que é o Canadá, né? O Canadá tem dado uma demonstração de levar a sério também esse trabalho de investimento em startups, né? E a pergunta que eu já faço agora é: o Brasil leva a sério o poder público, as instituições, os governos, eles criam esse ambiente propício? Há um trabalho sendo feito nessa direção no nosso país? Olha, Fernando, sobre o poder público é uma pergunta complicada, né? Porque eu acho que, né, para empreendedores, né, de todos os setores, o Brasil realmente ele é desafiador, né? Você acabou de falar aí sobre a experiência que eu tive no Canadá. Assim, as coisas são mais simples de uma forma que chega a ser inacreditável para um brasileiro, né? Assim, por exemplo, só para um exemplo aqui para ilustrar, a gente lá, quando ia emitir uma nota fiscal, você pegava um Word, qualquer coisa que pudesse escrever, escrevia lá nota fiscal número tal, cliente tal, valor tal, e mandava por e-mail. Isso é uma nota fiscal, né, nos Estados Unidos, no Canadá. Não existe um sistema de emissão de nota fiscal, um XML, não. Você simplesmente faz um documento e aquilo é uma nota fiscal, né, o que eles lá chamam de invoice, né. Na parte tributária também, né, a conversa é toda muito mais simples. Você tem um imposto sobre o faturamento, um sobre o lucro e um sobre a folha, para todo mundo, seja a empresa pequenininha ou seja a grande. Agora, tem um aspecto também que realmente o Brasil ele tem uma situação privilegiada, que é o seguinte: quando a gente está lá fora, não existe nada além do lucro real. Sabe? Não existe conceito de regime tributário. Só existe o que a gente chama de lucro real. Né? Você paga ali o imposto sobre faturamento, apura o lucro, paga sobre o lucro, se tiver folha, paga sobre a folha e pronto. E ninguém se assusta com isso, de falar, poxa, uma empresa pequena tem que ter a contabilidade. Não, todo mundo trabalha assim. Agora, por bem ou por mal, o Brasil tem essa flexibilidade, né, do simples, do lucro presumido, né, até mesmo do MEI, né, que eles não têm, viu? Então, sim, por um lado, a gente pode pensar que esses regimes foram criados por motivos ruins. Olha, a gente conseguiu criar uma coisa tão complicada que agora a gente vai ter que criar alternativas. Mas, por outro lado,
o Brasil deu opção para os seus empreendedores de alguns regimes tributários que, por incrível que pareça, eles podem ser baratos em circunstâncias específicas, tá? O que eu quero dizer com isso? Uma empresa de tecnologia que já está na maturidade, tá? Que ela já desenvolveu o seu produto, o produto está no mercado, mais uma vez, a gente tem aquela questão da escalabilidade, né? Cada novo software que eu entrego para um cliente meu, o meu custo é próximo de zero, né? E eu tenho uma margem próxima de 100%, né? Sem considerar, obviamente, o custo fixo. E o Brasil, ele tem aí, por exemplo, o lucro presumido, que ele desconsidera que aquela empresa está tendo um lucro altíssimo e tributa, né, como uma base de 32% no caso aí de uma empresa de serviços. Sendo que ela pode estar, eventualmente, com 40%, 50%, o que for. Então, eu acho que, assim, entre um mar de problemas, né, que a gente tem em questões burocráticas, fiscais, etc. e tal, pelo menos no setor de tecnologia, né, que em alguns casos, não todos os casos, em alguns casos pode trabalhar com margens muito altas, a gente tem um lado bom do Brasil também, que acho que chega a ser quase, né, pitoresco, né, falar isso. Mas, efetivamente, né, alguns encaixes, né, algumas faixas, algumas tabelas no Simples, e, né, enfim, o esquema, né, normal do lucro presumido, ele pode ser um presente assim, para muita empresa dessa área de tecnologia que já está mais madura e consegue trabalhar com margens mais altas. Então, enfim, eu acho que da parte pública a gente tem essa questão, que realmente tem uma série de problemas, essas vantagens. Agora, do mercado como um todo, Fernando, a gente pode dizer o seguinte, né, eu saí do Brasil em 2016, eu voltei em 2021, foram 5 anos fora, e enfim, por uma coincidência, eu acho que são 5 anos que fizeram uma diferença enorme em termos do mercado brasileiro de tecnologia, sabe? O que eu saí, né, o que tinha aqui quando eu saí em 2016, é um Brasil totalmente diferente, né, do que eu encontrei em 2021. O mercado de tecnologia, de investimento, evoluiu de uma forma, assim, inacreditável durante esses anos. Inacreditável, sabe? O Brasil, ele estava quase que aqui fora do mapa em termos de investimentos de valores um pouco mais expressivos, de um ecossistema um pouco mais vibrante, de ter empresas que uma empresa maior compra menor, que há fusões de empresas, há investimentos de valores, assim, poxa, de dezenas ou até mesmo centenas de milhões. E quando eu voltei, eu vi um Brasil que isso tinha se tornado uma rotina. Então, nesse aspecto, a gente está num momento muito bom no Brasil, muito bom mesmo. Isso é importante porque nós estamos vivendo aí um momento que eu percebo pelas entrevistas, pelas palestras que a gente faz em escolas, né, falando sobre o tema economia e negócios, a possibilidade de empreendimentos, e eu vejo um olhar dessa juventude brasileira muito grande para as startups. A gente vê aí uma cultura de tecnologia já arraigada no brasileiro, né, nos jovens brasileiros, nos pequenos jovens também, né, meninos aí de 13, 14 anos que já conversam com vocês, já falam que querem se inserir nesse processo, né? Essa semana eu estive conversando com um jovem que trabalhava no balcão de uma empresa de venda de peças, e eu o vi fora do ambiente dele e perguntei o que ele estava fazendo. Ele falou assim, eu estou investindo no mercado financeiro. Eu disse, mas como? Eu comecei aprendendo, no tempo que eu estava trabalhando aqui, eu estudei muito sobre Bolsa de Valores e agora estou estudando sobre startups. Quero aprender esse mecanismo, eu quero entrar nisso conhecendo, né? Então, eu, como você fez essa observação dessa evolução, ela é perceptível, sabe, o Rodrigo? Em todos os momentos que a gente tem aí. E há uma percepção também, do meu entender, gostaria que você falasse um pouco disso, porque nós aqui prestamos consultoria de comunicação a algumas empresas, inclusive uma grande empresa de material de construção, que é uma grande líder nacional e no estado do Rio de Janeiro hoje, que é a Vilarejo,
da tecnologia entrar absurdamente como item de investimento para que ela entre no negócio digital. O negócio, cada vez menos o tamanho diminui das lojas e cada vez mais ela quer ferramentas tecnológicas e conhecimentos tecnológicos. Acho que há também um aprimoramento da empresa tradicional, olhando esse mercado tecnológico e as possibilidades de venda, de negócios. O que você vê isso? Olha, Fernando, eu acho que, né, nesses últimos anos, né, a gente teve toda essa transformação do mercado que ainda foi catalisada pela questão da pandemia, né, que enfim, trouxe transformações, né, para o mercado, né, são, enfim, lamentável tudo que aconteceu na pandemia, mas é um fato de que as transformações foram muito profundas, né. A própria questão, né, do ensino online, das reuniões online, né, mesmo num cenário, né, em que a pandemia seja completamente algo do passado, a gente nunca mais vai voltar ao que era antes, né? Eu estou dizendo que vai ser tudo online, não de forma nenhuma, mas eu estou dizendo que para muita gente, para muita empresa, o online não era uma opção, e agora passou a ser uma opção, né? A educação, por exemplo, né? Exatamente. Então, por exemplo, poxa, eu mesmo passei a semana, moro em Belo Horizonte, né? Passei a semana toda em São Paulo, presencialmente, peguei um avião, fui para lá, encontrar com pessoas, almoçar. Poxa, fundamental, né? Importantíssimo. Mas se eu precisar, de repente, né, fazer uma reunião rápida com uma dessas pessoas que eu encontrei lá, né, resolver uma coisa menor, vai ser o Zoom, vai ser o Meet, né? Eu não vou voltar lá, de repente, por uma coisa pontual, né? E tem realmente, né, faculdades, né, em que o normal agora se tornou online, né? Então, houve esse empurrão, né, da pandemia, né, para muitos setores. Além disso, Fernando, como você bem falou, a gente tem empresas tradicionais, né, que estão passando por um processo que tem sido batizado de transformação digital, né? Que antes existia aquela área de informática, mas era aquela coisa assim, para cuidar ali do servidor, para instalar o Windows, era algo totalmente não estratégico. Era TI. algo realmente TI, processamento de dados, aquela coisa assim, que um mal necessário. Hoje não. Hoje, se esse assunto ele não tiver realmente na diretoria, a empresa vai ter problema. A empresa vai ter problema. E isso foi falado por muito tempo, sabe? Eu estou no mercado, né? Já tenho a barba branca aqui, estou no mercado já há algum tempo. Então, assim, por muito tempo se falava, olha, né, a tecnologia ela tem que ter uma pegada mais estratégica, tem que entrar mais para dentro do negócio. Isso não acontecia, sabe? Falava e não acontecia. Agora aconteceu, sabe? Agora já é coisa dos últimos anos, não é do futuro mais. Porque você pensa, vendas, em grande medida, se tornou um processo digital, né? Que é o marketing digital, o CRM, o processo de atendimento por WhatsApp e por aí vai. Áreas internas, poxa, finanças, contabilidade, né, criação de produtos. Todas essas áreas, realmente, hoje, se não tiver uma mentalidade digital, elas vão perder mercado, né? A gente pega, por exemplo, uma Quinto Andar, né? Que, né, esse business aí que entrou nesse mercado de locação. Eu acho que é só de locação, né? Acho que, não sei se está no de vendas também. Ou Nubank, né? Acho que são dois exemplos interessantes. Você pensa, a Quinto Andar, o que é? É uma grande imobiliária digital. É uma imobiliária, sabe? Ela não é outra coisa. Ela realmente pegou um negócio que né, muito tradicional e repensou ele totalmente de cima a baixo de uma forma digital. Não foi uma imobiliária que criou um site. Não. O negócio foi totalmente repensado para um mundo que é digital. O Nubank, né? Poxa, ele é um banco, né? Em alguns aspectos, ele pode ser considerado até um banco pior do que outras opções que tem no mercado. Em número de produtos, em limite de crédito, enfim, vários aspectos, ele pode ser considerado pior. Mas ele foi totalmente repensado para o mundo digital. Então, por exemplo, né, quando eu voltei para o Brasil, o que eu iria fazer? Pegar aquele tanto de documento, de xerox, de comprovante, ir para um bancão tradicional para abrir uma conta?
né, que eu já não tinha mais, ou eu ia pegar o meu celular, baixar o aplicativo de um banco digital e abrir uma conta ali com alguns cliques. Tipo, eu nem pensei na possibilidade de fazer isso, sabe? De juntar colocar no envelope 10, 20 folhas, procurar um bancão tradicional, entrar na fila, esperar ser atendido, né? Como a gente sempre fez. Então, é algo que faz a gente pensar muito, porque, de fato, o Banco do Brasil, o Bradesco e o Itaú são bancos que têm muita tecnologia, muita tecnologia. Sempre foram investimentos pesadíssimos em tecnologia, mas uma tecnologia para sustentar aquele negócio no formato tradicional. Perfeito. Uma coisa é você, olha, eu tenho um negócio aqui que funciona do jeito antigo, vou colocar tecnologia para esse negócio antigo funcionar melhor. Pô, mais eficiência, tal, não sei o quê, agência funciona melhor. Outra coisa é falar o seguinte, olha, eu vou repensar esse negócio de banco do zero. Não vai ter cheque, não vai ter agência, vai estar tudo no celular, sabe? É muito tentador, às vezes, a gente confundir uma coisa com a outra e às vezes pode até realmente ser difícil distinguir uma coisa da outra. Fala, pô, não, mas a gente gasta bilhões em tecnologia que todo ano gasta, mas para sustentar um negócio no formato antigo. De repente surge um negócio que, pô, talvez, né, nunca fiz essa comparação, na verdade nunca tinha pensado nisso, mas talvez o investimento aí de um desses bancos digitais em tecnologia seja menos do que um Itaú gasta por ano, ou que gastou, sei lá, nos últimos 3 anos. Com certeza. Só que ele foi direcionado para um lado totalmente diferente. Então, e aí realmente a gente cria negócios que tomam o mercado numa velocidade impressionante. E uma outra questão também que a gente tem que pensar é o seguinte, mas esse pessoal vai dar lucro? Olha, não sei, tá? Talvez sim, talvez não, mas o que eu tenho certeza é que eles estão tomando o mercado dos bancos tradicionais. Então, se o banco tradicional não fizer alguma coisa, ele vai perder mercados. E já se percebe o movimento dos bancos tradicionais em criar os bancos digitais, né? Eles já começaram a acordar e ver que uma formiga pode não incomodar, mas dependendo do veneno dela, ela pode pisar no elefante e causar estrago, né? Exatamente, mas é um desafio grande, viu? Pegar realmente uma organização dessas e mudar rapidamente, né? E mudar rapidamente. Pelo tamanho, né? É muito difícil. Olha, acontece, a gente tem alguns casos interessantes assim na história, mas acho que é mais comum não dar certo do que dar certo. É óbvio também, né, que a gente não está falando que essas empresas altamente lucrativas, né, vão sumir do dia para a noite. Né? Não é isso, né? As coisas também não acontecem dessa forma. Mas assim, se você tem um negócio que, embora ele seja lucrativo, você está vendo que a marca dele perde força dia após dia, né? Compara hoje a marca... Eu estou falando nomes aqui, não sei se podia, hein? Não, sem problemas. Sem problema? Tá. Compara, né, a força e o impacto de uma marca Bradesco com uma marca Nubank. Você fala, poxa, não, peraí, o Bradesco é muito maior, ele dá muito mais lucro, ele certamente vai durar décadas ainda, mas, pô, você está vendo um outro que está comendo pelas beiradas de uma forma rápida e que está tendo um apelo que você, né, um banco tradicional, não consegue ter. Então, olha, as coisas não acontecem, né, do dia para a noite, mas elas estão acontecendo. Né? É para dormir mal. Para dormir mal. É para dormir mal. Sim, você vai chegar lá amanhã, vai chegar daqui a 5 anos, vai chegar daqui a 10 anos, o Bradesco vai estar lá, claro que vai. E provavelmente lucrativo ainda. Mas se nada de impactante acontecer, ele vai estar se tornando cada vez menos relevante. Essa percepção que você teve aí de que durante a pandemia e uma tragédia mundial, né, um sofrimento grande que todos passamos e vivemos, modificou hábitos e costumes, né? E Sim. Uma das coisas que eu observei, eu queria colocar aqui no nosso bate-papo, em relação, inclusive pessoal, é relação com automóvel, Detrans, né? Sistema de documentação, emitir carteira, pagar multa, e você invariavelmente ficava sempre dependendo da figura do despachante, né? Liga para o despachante, vai no despachante, leva aquele monte de papel, o despachante pedia mais um tempo, espera aí mais uns dias que eu vou resolver, vamos... Hoje você tem uma startup, ou 2 startups,
que prestam serviços ao Detran, ao Denatran ou aos Detrans, que você entra naquele portal, naquele aplicativo, e você vê todas as multas que você tem, tudo que você pode pagar, parcela para você em 12 vezes. Em 12 vezes. Você vai fazer, você está com IPVA sem pagar, você paga o IPVA, emite o documento imediatamente, você não fica esperando, só depois de compensado você emite e já tem um documento. Você faz também a sua vistoria digital, né? Então, hoje, a figura física do despachante, que tinha aquele monte de papel, você ia lá e procurava, de uma importância enorme, cada um tinha o seu despachante, meu despachante é fulano de tal. Hoje, o despachante está aqui na frente na sua palma da mão. Então, essas oportunidades, que aí é um assunto que eu gostaria de perguntar, que para nós estamos chegando aqui ao final do programa, eu queria que você, antes de encerrar, falasse um pouco da sua participação como fundador de startups, cofundador. Eu ouvi falar que você trabalhou num sistema educacional muito interessante, gostaria que você falasse também um pouco disso, mas eu queria que você falasse um pouco dessas oportunidades que não só a pandemia trouxe, mas como um país nosso que está com tudo por fazer, né? Nós temos um país aí se despertando, né? Sem dúvida, Fernando. Eu acho que existe uma certa alegria, né, em morar num país como o Canadá, em que tudo está pronto, mas existe também uma alegria, né, do desafio, né, da gente morar num país em que tudo tem que ser feito, né, que você pode ser um protagonista disso, né, você pode contribuir de alguma forma, né. Perfeito. E realmente, né, essa startup na área de educação que eu tive, a gente começou ali mais ou menos em 2013, por aí. Veja só, uma das nossas preocupações naquele momento é que nem todo mundo tinha um smartphone. Então, a gente ficava, poxa, esse produto nosso realmente vai ser usado ou não vai? Porque algumas pessoas têm, outras não. Muita gente ainda tinha aquele celular que era só para ligar mesmo, né? Hoje isso acabou, né? Todo mundo tem, né, um celular bom, né, relativamente bom na palma da mão, né, com as pessoas de qualquer nível social. Que, na verdade, são pequenos computadores, se a gente for pensar bem, sabe? Muito mais que esse telefone, são pequenos computadores que a gente tem no bolso. E máquina de fotografia de alto padrão. Exatamente, né? Então, a Kodak, né, poxa, acabou, porque, né, não faz sentido, né? Então, de fato, né, a gente teve um período de transformação nos últimos anos por vários aspectos, né? Teve a questão da economia em si, teve a questão do mercado de capitais nessa área de tecnologia, teve a questão da pandemia, tudo levando as pessoas para o digital. E o que acontece, né? O que o empreendedor ele busca o tempo todo são dores, né, das pessoas. Então, como você falou esse exemplo muito interessante do despachante, né? Teve algum empreendedor que falou, poxa, esse negócio de despachante aqui não dá, né? A pessoa tem que se deslocar, ela vai ter papelada, vai ter trabalho. Pô, será que não tem um jeito de eu fazer isso por um celular? Eu sei que o meu cliente já tem um celular. Eu sei que, enfim, a outra ponta já tem algum nível de automação. Porque de um modo ou de outro, por mais que não estejam muito longe do ideal, o fato é que os governos também se automatizaram bastante nos últimos anos, né? Certidões negativas, esse tipo de coisa. Aí chega o empreendedor e faz justamente esse link, né? Fala, pô, não precisa mais, né? Aquela salinha, né, mal iluminada, aquela papelada em cima da mesa. Com alguns cliques aqui eu vou resolver o problema dessa pessoa e ainda posso fazer invertendo o modelo de negócio, que é uma coisa muito interessante também que acontece, que é o seguinte, além de tudo, eu não vou te cobrar pelo serviço que o despachante cobrava. Eu vou te dar a oportunidade de fazer um parcelamento aqui do seu débito e vou ganhar uma receita financeira no parcelamento. Perfeito. Ou seja, virou tudo de cabeça para baixo, né? Mais uma vez, ele poderia fazer, como, né, muita gente faz, pegar um modelo velho do despachante e colocar ele na internet e falar, olha, o despachante te cobrava ali tantos reais, eu vou te cobrar também só pela internet. Não é isso que ele fez. Ele falou, cara, além de ser mais simples, mais rápido e mais prático, é de graça. Tem algumas coisas que, obviamente, né, é uma empresa que, né, vai fazer girar receita, vai gerar um modelo de negócio, mas invertendo totalmente a lógica. No fundo, esse novo despachante, ele, em termos de proposta de valor, é um despachante. Em termos de modelo de receita, ele é um banco, ou uma financeira, uma factoring, né? Alguma coisa desse tipo.
E Ou resolve seja, o problema do Detran, do caixa do Detran. exatamente. Então, eu acho que o que a gente precisa pensar muito é nessa reinvenção, sabe? A gente tem que ter muito cuidado em automatizar a coisa velha, sabe? É trocar peça de carro que já não vale mais nada, sabe? O carro vai ficar melhor, mas, poxa, aquele motor, aquela lataria já não vale nada, e você está trocando peça, trocando. Não, muitas vezes a gente tem que repensar aquilo do zero, né? Como não, uma solução dessa que um despachante fez, um banco digital, uma imobiliária digital fizeram. Perfeito. Eu gostaria que você falasse um pouco, e nós temos aqui dentro do nosso portal uma categoria direcionada a cursos e eventos e também para a educação, falando também muito de educação financeira. E eu gostaria que você falasse um pouco, eu sei que você não costuma falar, fazer divulgação do que você faz, mas eu gostaria que você falasse do seu curso, daquilo que você pode proporcionar com esse extenso conhecimento, com essa preparação grande que você vem se dedicando durante toda a sua vida a esse tema, a esse assunto, de que forma aquele que está nos assistindo pode acessar esses seus conhecimentos. Não, bacana, Fernando. Olha, Fernando, na verdade, os meus cursos eu sempre estou atualizando, né? Então, eu estou no momento justamente assim, eu não estou com nenhum curso sendo oferecido nesse momento, mas eu estou em todas as principais redes sociais, eu escrevo bastante, assim, diariamente. Então, eu posso ser encontrado no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Telegram, e realmente eu posto muito conteúdo, enfim, que eu acho que pode ser interessante para quem está nesse mercado. Então, quem quiser, né, me seguir, né, nessas redes sociais, sempre vai encontrar muita coisa. Aí, oportunamente, quando eu tiver com um novo curso aí, né, elas vão encontrar aí também por essas redes sociais. Eu quero agradecer muito que você tenha nos dado esse tempo. Eu sei que você está aí com uma atividade intensa, chegou há pouco de São Paulo também, e vivendo, né? Meu pai dizia o seguinte, que quando você faz o que gosta, você está com 365 dias de lazer, né? É verdade. Quando você gosta do que você faz, você não tem nenhum problema com o tempo do aprendizado. E como se aprende, né, Rodrigo? Você Com mesmo certeza. acabou dando alguma demonstração aí de que como foi importante, né, esse tempo de que você ficou lá fora e você olhar para o Brasil e ver assim, mas aqui é o país das oportunidades. Como nós temos que arregaçar a manga, né? Como nós temos que envolver essa juventude, né? E feliz de ouvir de você que nós tivemos aí uma certa aceleração do processo também público, de uma vontade de transformações. A gente pode observar que o .gov.br hoje realmente soluciona muita coisa. É verdade. Eu, como pessoa física, tenho resolvido dezenas de coisas diretamente, sem nenhum intermediário, né? E eu fico muito feliz em poder tê-lo aqui no nosso programa e que você possa aí voltar outras vezes para falar de outros temas, outros assuntos importantes ligados aí a esse mundo das startups, que é um mundo fascinante. Muito obrigado pela participação e pode deixar o seu recado final. Não, mais uma vez, eu que agradeço pelo convite, foi uma honra estar aqui com vocês. E estou sempre à disposição aí quando, né, vocês quiserem, né, trocar ideia. Vai ser sempre um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado a você, telespectador, que está nos assistindo aqui no programa Economia e Negócios, e até semana que vem aqui um outro encontro falando desse tema que hoje é corriqueiro para os brasileiros. Os brasileiros aprenderam e hoje gostam muito de economia e gostam muito de negócio. Acho que esse é o caminho da grande revolução que nós vamos ter nesse país. É o desejo do brasileiro em participar ativamente da construção ou reconstrução, ou seja, o que for, mas que a gente possa realmente ter a arte de empreender impregnada na nossa juventude, porque o empreendimento vem em todas as áreas, na área social, na área logística, na área de vários tipos de atividades que nós podemos fazer para desenvolver a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar e desenvolver o nosso país. Até semana que vem. Um oferecimento Vilarejo, o menor preço garantido ou seu dinheiro de volta. Italínia Vilari, projeto de vida feliz. M. Martin, a moda que veste a sua casa. Ecológica, gestão de resíduos.